O segredo para obter sucesso em qualquer área da vida está na lacuna vital. Assista até o final desse vídeo para entender isso e aplicar na sua vida. Existem 3 teorias sobre a natureza do ser humano. A teoria psíquica diz que sua personalidade foi construída pelas experiências da sua infância e pela sua educação. Por exemplo, se você é tímido, é porque talvez tenha convivido com pais muito repressores, ou tenha passado por uma situação traumatizante na frente de outras crianças. A teoria genética prega que, se você é uma pessoa muito tímida, é porque pode ter herdado isso do seu pai, que também era acanhado, ou de sua avó, que era uma mulher discreta. Ou seja, se você apresenta uma característica, é porque ela está em seus genes, os quais vieram de seus antepassados. Já a teoria ambiental diz que a culpa por você ser tão tímido é do temperamento de sua esposa ou marido, da sua chefe exigente, isto é, seu ambiente molda suas características. Embora interessantes, essas teorias se baseiam em uma visão limitante do ser humano, pois o exime de qualquer responsabilidade por seus atos e comportamentos. Sendo assim, você não tem muito a fazer se quiser mudar sua situação atual. Entretanto, existem outras visões. Veja esse exemplo. Viktor Frankl era um psiquiatra judeu que viveu como prisioneiro nos campos de extermínio na Alemanha nazista. Lá, ele sofreu torturas e humilhações indescritíveis, vendo sua família quase inteira morrer. Foi nesse período que ele tomou consciência de algo muito importante, o que depois lhe deu base para escrever seu famoso livro Em Busca de Sentido. Frankl descobriu que os nazistas tinham domínio sobre quase todas as suas condições, seu ambiente, sua alimentação, sua integridade física, mas não podiam dominar uma coisa: a sua liberdade de pensar. Apegando-se nisso, ele então, por meio de uma rotina disciplinada, começou a usar sua imaginação para projetar pensamentos produtivos, como, por exemplo, o que faria depois que saísse daquele inferno. Dessa forma, ele desenvolveu o poder de decidir a maneira como tudo aquilo o afetaria. Anos depois, após conseguir a liberdade com o fim da guerra, Frankl, em suas obras, ressaltou o dom humano de dominar a própria consciência, quaisquer que sejam as condições a que alguém seja submetido. Isto é, você tem a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância que viva. E essa liberdade de escolha se encontra em um espaço temporal que fica entre o estímulo que você recebe do ambiente e a resposta que você entrega na sequência, o qual chamaremos aqui de lacuna vital. Perceba que a chave de todo sucesso é quando você preenche essa lacuna com a chamada vontade independente, que nada mais é que a capacidade de agir de acordo com a sua consciência e suas convicções, e não por influências externas. Isso é bem mais profundo que o padrão: faço o que me der na telha. Trata-se de uma forte atitude mental que exige certo grau de disciplina, e não somente soltar palavras ao vento. Por exemplo, se alguém lhe trata mal e você, de imediato, revida xingando, se arrependendo depois, a sua ação foi determinada pela outra pessoa. Você não preencheu a lacuna com o seu poder de decisão e simplesmente reagiu de acordo com o estímulo que recebeu. Dessa forma, a culpa por sua resposta agressiva não foi de quem lhe destratou, foi sua. Uma das grandes diferenças entre o ser humano e os animais fica exatamente na lacuna vital. Os animais não têm poder de decisão para preenchê-la. Se você pisar no rabo de um cão, ele vai apenas reagir. Você nunca vai vê-lo pensando se deve ou não te morder ou latir. Sendo assim, se você deixar a lacuna vazia, vai se tornar uma pessoa meramente reativa, ficando à mercê de respostas aleatórias. Tudo isso certamente vai te prejudicar em um curto, médio e longo prazo. Se você não quer que isso ocorra, você deve desenvolver um hábito chamado de proatividade, que nada mais é do que assumir a responsabilidade pela própria vida, que ela está como está por sua decisão, tomada consciente ou inconscientemente.
Mas aí você pode perguntar, e as teorias psíquica, genética e ambiental não têm validade? Veja essa história. Décadas atrás, 2 irmãos gêmeos, Paulo e Cláudio, cresceram em uma família conflituosa, com o pai constantemente embriagado, agressivo e deixando a casa e a família muitas vezes no desamparo. Ainda na adolescência, os 2 meninos presenciaram a separação dos pais. Foi nessa época que o pai se entregou totalmente ao alcoolismo e, sem conseguir mais emprego, acabou morando na rua e ninguém mais soube dele. Muitos anos depois, os irmãos gêmeos se tornaram homens, porém estavam em situações bem diferentes. Cláudio não conseguiu parar em emprego nenhum, estava sempre com aparência descuidada e constantemente embriagado. Seu casamento não deu certo, separou-se e sua família não quis mais saber dele. Quando um dia lhe perguntaram a razão de estar nessas condições, ele respondeu o seguinte: "Sou assim pelo exemplo que tive do meu pai." Já seu irmão, Paulo, se tornou um empresário bem-sucedido. Tem uma esposa que o apoia e 2 filhas que estão seguindo o caminho do pai na empresa. Seu principal hobby é viajar com a família, além de ajudar financeiramente uma ONG que trata de dependentes químicos. Quando lhe foi perguntado também sobre a que atribuía seu sucesso pessoal e profissional, ele respondeu da mesma forma que o irmão: "Sou assim pelo exemplo que tive do meu pai." Perceba aqui, 2 pessoas com os mesmos estímulos, a mesma criação, o mesmo ambiente e a mesma genética, mas com respostas diversas. Cada um preencheu a lacuna vital do seu jeito. Tiveram decisões diferentes diante do mesmo cenário. Tudo isso não quer dizer que esses fatores não vão influenciar na sua vida. Isso certamente vai ocorrer. O ponto principal é que seu poder de decisão não precisa ser necessariamente atingido pelo ambiente e pelas experiências do passado. Se você parar para observar, verá que todas as pessoas de sucesso são proativas em algum sentido. Elas não relacionam seus sentimentos ou comportamentos às circunstâncias ou às suas condições atuais. Vamos dar um exemplo simples. Se você quer emagrecer e começar um programa de atividade física, então você se matricula em uma academia e começa. Nesse caso, em todas as manhãs você terá a chance de decidir como vai preencher a lacuna vital, o espaço entre o estímulo que recebeu e a sua resposta. Se o estímulo que você recebe é uma manhã fria e chuvosa, você pode resolver ficar na cama ou se levantar. Se você optar por ficar na cama, a partir de hoje, sabe que não foi por causa do tempo. Foi você que escolheu ficar debaixo do cobertor. Mesmo se fosse uma tempestade terrível, você ainda poderia preencher a lacuna vital com a decisão de se levantar e fazer uns abdominais no chão da sala. Veja aqui como a diferença fica bem clara. Os proativos tomam decisões pelos seus valores. Sabem que depende deles fazer com que as coisas aconteçam. Os reativos simplesmente agem de acordo com as condições. Se estiverem favoráveis, fazem. Se não, não fazem. Você consegue pensar em um atleta de elite deixando de treinar porque está frio ou porque está com preguiça? Você consegue imaginar uma empresária bem-sucedida largando seus compromissos porque está em uma semana desanimada? Quando você toma consciência da existência da lacuna vital e da necessidade de preenchê-la de forma consciente, exercendo plenamente o seu poder de decisão, a sua vida dá um salto de qualidade estrondoso. O problema é que a maioria das pessoas não toma conscientemente suas decisões. É como se navegasse em um barco à vela sem saber guiá-lo, indo para onde o vento empurra. Ficar assim é cômodo, é só ficar deitado no barco curtindo a brisa. Contudo, depois de um tempo, talvez veja que o vento o levou para perto de uma ilha não muito bonita, e que outras pessoas que decidiram aprender a conduzir o barco hoje estão em ilhas muito mais agradáveis. A inexorável lei da causa e efeito nunca falha. Ela não permite favorecer alguém por algo que não fez, e também não deixa de retribuir alguém por algo que fez. Portanto, use essa lei a seu favor, preenchendo a lacuna vital com uma decisão que vai no sentido do que deseja para a sua vida.
Diante de tudo isso, há duas notícias para você, uma boa e outra má. A má é que o sucesso depende de esforço e nada vai cair do céu, pois a lei da causa e efeito, como vimos, não permite. A notícia boa é que você não precisa esperar nada de ninguém, nem do mundo, depende apenas de você. Se você quer conquistar algo agora, ninguém pode te impedir de começar. Vou terminar aqui com uma frase de Viktor Frankl: não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como um efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa. E como uma decisão só é uma decisão se houver ação, escreva nos comentários uma lacuna em sua vida em que você não está exercendo seu poder de decisão no momento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos.